Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Irmãos, estamos então na sequência, né, dos 5 solas, os 5 pilares da reforma. Somente a Escritura foi o primeiro sermão, somente Cristo, somente a graça e hoje, então, somente a fé. Irmãos, texto para falar sobre fé é o que não falta, né? Eu confesso que acho que uma das maiores dificuldades nesse sermão, na verdade, foi decidir o texto, foi definir qual texto deveríamos trabalhar. Fiquei muito tentado a trabalharmos Romanos 1, 16 e 17, o texto da reforma, né? O texto que Lutero, de repente, teve um despertar, no verso 17, o finalzinho do verso, né? O justo viverá pela fé. Paulo, o apóstolo Paulo, citando o profeta Abacuque. Mas optei então por esse texto, Filipenses capítulo 3. Gostaria de pedir a um irmão voluntário com uma boa voz, uma voz assim alta, que fizesse a leitura para a igreja. Vai ser do verso 1 até o verso 9. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se do Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É Cristo Jesus, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Que o Senhor nos ajude nessa noite a compreendermos esse texto. E como o reverendo Joel pregou aqui uma vez, né? Não é só entender. Entender, às vezes, muitos entendemos. Mas é aceitar. Às vezes o problema não é entender. Às vezes o problema é aceitar o que o texto está dizendo. Podem tomar assento. Bom, irmãos, tema fé, um tema tão conhecido, tão popular. Muito se fala sobre fé, muito se canta sobre fé. Eu não sei se seria um exagero meu em dizer que talvez, e aqui estou jogando assim para o alto, tá? Talvez eu possa até inclusive estar sendo muito bonzinho, mas sobre esse tema, talvez 70% do que popularmente se canta é bobagem. São grandes besteiras, grandes nada, absolutamente nada. Talvez uma das canções, se não for a mais conhecida, hoje em dia talvez menos, né? Mas é uma canção que todo mundo sabe que eu cito essa canção,
eu faço piada com essa canção, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Bom, a primeira parte da música é até ok, passa, né? O problema está talvez do meio, do refrão para frente. E aí o pessoal canta rompendo em fé, e eu me pergunto o que significa isso. O que é romper em fé? Qual o significado disso? Porque romper, não sei, é rasgar, é um lacre. Eu penso num lacre que você rompe, né? Eu penso nos selos do Apocalipse, né? Que Jesus rompeu os selos. O que é romper em fé? O que é quebrar a fé? Gente, irmãos, não faz o menor sentido esse tipo de música que foi uma febre nas igrejas nos anos 90, dentre outras, né? Quer dizer, o pastor Franklin Ferreira diz que é a música do Darth Vader, do Guerra nas Estrelas, quando ela diz que minha fé eu vou mover no sobrenatural, e eu já vejo aquela espada, vindo assim na mão, né? Vou mover. E isso não é bíblico, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, quais são os conceitos populares de fé? O que se entende por fé? Já viu aquela pessoa, não, eu creio muito em Deus, sabe? Eu creio muito em Deus e tudo mais. E, irmãos, quem somos nós para... até uma certa medida, né, nós temos que trabalhar a partir do que as pessoas falam, né? Do que a gente vê e do que a pessoa diz. Então, eu não vou entrar no mérito se a pessoa de fato crê ou não em Deus. Talvez o mérito da discussão é o que é crer em Deus, ou o que é essa fé que se tornou um dos pilares da reforma protestante, que Martinho Lutero vai dizer que é o único meio, essa fé, esta determinada fé, é o único meio pelo qual a graça de Deus é recebida. Mas que fé é essa? Né? Creio muito em Deus, a gente ouve muito isso por aí, né? Acredito demais, né? Igual ele acredita, sei lá, no Vasco, às vezes na mesma proporção, né? Então, conceitos muito populares da fé, eu tenho fé no futuro, tenho a fé no amanhã, né? Daqui a pouco está chegando aí ano novo, e o pessoal tem um negócio, né, que realmente eles acreditam que assim, dia 31 de dezembro fecha, dia 1º de janeiro abre, e agora tudo vai ser novo. Não vai, absolutamente, não vai, tudo passa a ser novo, sim, a partir do momento em que esta fé fica clara para você, e você começar a construir a sua vida e a vida da sua família, a partir desta verdadeira fé. Agora, porque senão, é aquele negócio, sabe, fé na fé. Meu irmão, eu tenho muita fé, no quê? Na fé, eu creio. No quê? Não sei, eu creio, diz que eu tenho que crer, eu acredito. No popular é isso, né? Então, fé no amanhã, tenha fé no amanhã, fé em você mesmo. Para alguns, fé, e é triste dizer isso, que até mesmo dentro do meio protestante, né? Que declara isso aqui, sola fide, somente a fé, mas dentro do próprio meio protestante você tem certos padrões de fé que você percebe no fundo que é muito mais um pensamento positivo, sabe? É um tipo de fé que o cara fazer força e crer naquilo é a mesma coisa que aquele do Sérgio Malandro, é a mesma coisa, sabe? Um pensamento positivo, uma espécie de busca de uma energia, né? Crendo que tudo vai dar certo, mas este não é o padrão bíblico de fé, e não é sobre esse tipo de coisa que todo o nosso culto hoje comunicou para a gente, não é disso. Fé na Bíblia, talvez uma definição mais concisa, é crença, sim, confiança, mas é crença e confiança no Senhor, e nós vamos ver que se trata de crença e confiança no Senhor Jesus. Então, ter fé bíblica é ser alguém, é ser um crente em Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se isso passou pela cabeça de vocês agora, mas às vezes quando a gente fala esse tipo de coisa, sempre vai ter um para dizer assim, crente até o diabo é. Irmãos, me dá uma raiva quando alguém fala um negócio assim, eu fico olhando assim para a pessoa,
Sabe aquela coisa assim, quem diz que crente até o diabo é, esse não é crente. E não tem a mínima ideia do que está falando. Porque esse crente no Senhor Jesus Cristo, o diabo não é. E infelizmente, sim, muitos que se afirmam crentes, também não são crentes no Senhor Jesus Cristo, mas são crentes em certas confissões positivas ou cambalachos evangélicos. E acreditam nessas bobagens. E eu estou falando bobagem aqui, porque eu sou crente, sou pastor e não posso xingar. Por isso estou dizendo, gente que acredita em bobagem. Bobagem. Fé, então, se trata de confiança, sim, no Deus vivo. No Deus vivo. Irmãos, fé era algo que já era praticado no Antigo Testamento. Você sabia disso? Já era praticado no Antigo Testamento. Sabe aquela pergunta? Como que o povo do Antigo Testamento era perdoado? Ah, porque cumpria a lei. Não, ninguém cumpre a lei. E ninguém cumpria a lei. Mas o que eles tinham lá no Antigo Testamento, dado pelo próprio Deus, era uma espécie de um ritual de oferta e sacrifício, que na verdade apontava para algo maior do que existia no Antigo Testamento. Apontava para algo maior, apontava para um sacrifício maior. Então, quando você pensa assim, o povo no Antigo Testamento, então, eles tinham os pecados perdoados, porque quando eles faziam lá o sacrifício dos animais, os animais substituíam eles, e assim eles estavam com os pecados perdoados. Sim e não, seu raciocínio não está muito distante da verdade. Sim, no sentido de que as ofertas de sacrifício do Antigo Testamento foram instituídas por Deus para, pedagogicamente, o Senhor ensinar à humanidade que o resultado do pecado humano é morte, vai morrer. Deus está plenamente irado contra o pecado. E aí ele vai falar para eles, e ele vai ensinar com esse processo de leis no Antigo Testamento, inclusive os sacrifícios. Veja, façam isso. Façam isso. Mas entenda que sangue de bodes e de carneiros não são suficientes para cobrir os seus pecados. Vocês precisam crer que o Senhor, seria o próprio Senhor falando com eles, talvez, enfim, o próprio Senhor falando, essa é a ideia no Antigo Testamento. Vocês precisam crer, ter fé, que o Senhor está ensinando isso para vocês, porque algo maior e melhor virá da parte do próprio Senhor. Esse algo maior e melhor será o Messias dele, o enviado dele. Então vocês precisam fazer isso agora, cumprindo o que Deus está instituindo, mas não confiando nesses processos para serem perdoados, mas confiando em que Deus instituiu isso agora, apontando para um processo definitivo, uma chegada definitiva de um Messias. Eu não sei se isso está claro para vocês, mas veja, como nós hoje, no século 21, somos salvos. Nós somos salvos pela fé, num ato do passado, num ato de mais de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Nós somos salvos pela fé, pela crença firme e fundamentada, num ato que aconteceu no passado. Como homens e mulheres foram salvos no Antigo Testamento. Os judeus foram salvos pela fé num ato do futuro, porque esperavam então o santo enviado do Senhor. E aí, se você for ler, por exemplo, o livro de Lucas, quando o Senhor Jesus ainda bebezinho, pequenininho, e Maria e José vão levar o menino para a apresentação no templo, você tem um homem chamado Simeão, já um senhorzinho, talvez velhinho, e o Espírito conduziu Simeão até o templo, e lá então ele vê Jesus, um bebezinho, pega no colo e ora ao Senhor: Senhor, já pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que Simeão estava esperando?
o seu Redentor. O que o povo do Antigo Testamento estava esperando? O seu Redentor. Só que enquanto aguardavam o seu Redentor, precisavam cumprir uma série de rituais, porque eles precisavam ser exemplo para as nações de fora de Israel, de que Deus é santo e que não aceita mácula. E todos aqueles rituais representavam então a seriedade de como Deus trata com o pecado. E como que Deus trata com o pecado? Ele mata. Ele mata. Mas se você tem fé, isso é para o povo do Antigo Testamento, se você tem fé de que Deus vai resolver definitivamente esse problema, enviando um dia o Messias, o obedeça até que ele venha. E é fantástico, como que quando Jesus vem, então, a lei, né, ela cai em certos aspectos e perde poder, né, perde força. Então em Cristo, e a fé no Cristo se trata disso, tanto no Antigo quanto no Novo. O que? Creu, você creu, recebeu a salvação. Nada mais vai ser cobrado de você, além dessa fé. E nós lembramos do sermão, então, de semana passada, Efésios capítulo 2, a fé é dom de Deus, não é nossa, para que nós não tenhamos glória pessoal, mas a própria fé que salva é dada por Ele. Eu cheguei a contar na semana passada uma história para ilustrar isso, né? Mas como é que é isso? Você está me dizendo então que eu não tenho a fé necessária para a salvação? É Deus que me dá para exercê-la para Ele? Sim, é como um milionário que encontra um mendigo, e o milionário olha para o mendigo e fala assim: veja, eu tenho R$1 milhão e eu quero te dar de graça. E o mendigo: o que eu vou ter que fazer? Você não vai ter que fazer nada, eu quero te dar de graça, e eu vou te dar de graça, mas só tem uma coisa, de fato existe uma questão. E o mendigo diria: qual é a questão? Você precisa me dar R$20. O mendigo ia procurar nos bolsos, procurar nos trapos dele e dizer: eu não tenho R$20. Você só vai me dar se eu tivesse os R$20. E o milionário diria: eu só vou te dar se você me der os R$20. E o mendigo diz: eu não tenho. E o milionário olha para ele e diz o seguinte: toma R$20. Agora me dá. Pronto, agora eu te dou 1 milhão. A própria fé para a salvação não é nossa, mas é dom de Deus. E é então a partir desses pressupostos, a partir dessas verdades, que o apóstolo Paulo vai estar trabalhando no texto de hoje, nessa carta aos Filipenses, né? E nesse texto, ou nesse trecho, então, o apóstolo Paulo, ele vai estar apontando a diferença entre vida e morte. Qual é a diferença entre vida e morte? Vejam o seguinte, e inclusive, como que vai começar esse capítulo 3, né? Bom, nós temos uma carta aqui, que ela é conhecida como a Carta da Alegria, Carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava preso, eu mandei para vocês aquele link no YouTube, Bíblia Project. Se você não viu, vem em casa depois, para você entender todo o contexto de Filipenses. Mas o apóstolo Paulo está preso, ele vai escrever os Filipenses, e a carta aos Filipenses, então, é conhecida como uma carta de alegria, uma carta de felicidade. Trata-se então de uma carta que ela vai dizer como que deve ser, ou como que é a vida cristã à luz do Evangelho. E como que é a vida cristã à luz do Evangelho? Alegre, contente. E veja então o que ele diz no verso 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Nós temos aqui uma ordem, é um imperativo mesmo: alegrai-vos no Senhor. Nesse sentido, sendo uma ordem do apóstolo Paulo para se alegrar no Senhor, sabe o que significa? Significa que se você, por algum momento, em algum momento da sua vida, tá, de repente, a situação ela fica tão difícil que ela se torna muito maior do que o Senhor ou a sua fé no Senhor, e que por conta disso você se entristece. Quando você se entristece, sendo um cristão, você está pecando. Você está pecando, porque o texto diz: alegrai-vos no Senhor. Se você deixa de se alegrar nele,
tu está desobedecendo a palavra de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Temos esse mandamento aqui então. E esse mandamento, essa alegria, ela vai ser uma consequência de uma nova vida em Jesus Cristo. Uma nova vida que ela é conduzida, ela é determinada por uma alegria sobrenatural. Veja, não é somente um estado de espírito, mas é uma realidade que nos faz enxergar a vida ao nosso redor sem medo, sem desespero. O que o apóstolo vai trabalhar aqui na sequência, quando ele começa dizendo assim: quanto mais alegrem-se, estejam alegres, felizes no Senhor. Nessa sequência, ele vai trabalhar qual é a relação direta em manter esta alegria, tá? Viva e permanente. O que está atrelado a manter-se alegre no Senhor? Está a questão que ele vai trabalhar em toda a sequência agora do texto. Em toda a sequência do texto. Ele vai dizer, inclusive, olha, eu tenho prazer no que eu vou afirmar novamente. Então, é aquela coisa, né? Eu tenho prazer de estar repetindo isso para vocês, porque isso é maravilhoso, porque isso é doce. Irmãos, é por isso que todos os domingos, vocês estão num culto cristão, diante de um pastor, que assim, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está falando a mesma coisa todo domingo. Todo domingo. Sim, dependendo do texto, a partir de um ângulo diferente, como um diamante, que você pode apreciá-lo de vários ângulos, mas estamos falando a mesma coisa para vocês todos os domingos, porque isso é prazeroso, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos: eu tenho prazer em repetir novamente. E olha que mesmo a gente repetindo isso todo domingo, ainda tem gente que não entende, ou não aceita. E ele vai dar um segundo motivo para isso. Não somente é prazeroso eu repetir o porquê que vocês precisam se manter alegres, mas disto depende a segurança de vocês. Disto que eu vou falar agora vai depender não somente a alegria, mas é porque é seguro, é firme o que eu vou dizer. E aí Paulo vai começar com uma advertência, a partir do verso 2. Cuidado, acautelai-vos, tenham cuidado. Irmãos, eu confesso para vocês o seguinte, eu já fui muito mais, eu já tive a língua, as palavras muito mais pesadas do que eu tenho hoje, muito mais. E antigamente eu falo uma coisa que eu não tinha pena. Hoje em dia eu procuro ter mais cuidado, e às vezes eu tenho até mais receio, sabe? Me lembro de uma vez em que uma determinada irmã me chamou ao canto após o culto e disse o seguinte: pastor, eu creio que não se fazia necessário que o senhor tivesse citado a igreja A, B ou C. Fiquei assim, eu falei: irmã, mas a igreja é maluca mesmo, são igrejas doidas, o que eu posso fazer? E a gente que está perto aqui, está ao redor, o que eu vou fazer? Mas eu confesso que eu faço e fico assim. E a irmã veio falar comigo e eu senti, porque a gente não quer magoar as pessoas, nós não queremos magoar as pessoas, inclusive se há uma coisa que deve ofender você, não pode ser eu ou a minha opinião, mas tem que ser o Evangelho. O Evangelho. Mas ofender em que sentido? Nós vamos ver no decorrer do texto, mas só para que você não fique, do que o pastor está falando? Ofender em que sentido? No sentido de que o Evangelho é uma mensagem que deixa clara a nossa incapacidade de fazermos coisas que comprem a nossa entrada para o céu. O Evangelho vai contar essa história, vai dizer: seres humanos, humanidade, se vocês não crerem no Evangelho,
que se trata do próprio Senhor Jesus Cristo e a sua história, vocês estão perdidos. E isso é humilhante para a gente. É dizer assim, mas como assim? Irmão, não tem jeito. Só há um caminho, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Só é um, é Jesus. Não tem mandinga, não tem, sabe, sei lá. Não tem isso. Mas, irmãos, olhem para o texto de vocês. O apóstolo Paulo está chamando essa gente de cachorro. Cachorro. Tenham cuidado com os cachorros que sobem nos púlpitos para pregar heresia, para pregar coisas que não têm relação com o Evangelho e na fé exclusiva no Filho de Deus. Esses são cachorros. Que a palavra cães, né, bonitinho, e a gente não pensa, cães, parece algo poético, olha os cães, não é cachorro. Cachorro, sarnento, pulguento. Pulguento. Então assim, Paulo chamava os caras de cachorro. Então ele vai dizer aqui, nesse verso 2, sobre termos cuidado com pregadores que não proclamam a justificação pela fé, porque vai ser a consequência do raciocínio dele lá no finalzinho. Cuidado com os pregadores que não pregam a justificação exclusivamente pela fé. Eles são comparados, primeiro, a cães. Eles latem, sabe? Rosnam. São homens e são ministérios que criam, montam, abrem igrejas como empresas e criam o ministério do medo, o ministério das ameaças ou o ministério da perturbação. Gente que perturba, gente que cria mais desserviço do que um bom serviço. É gente que está... Bom, deixa, não vou falar de política não. Mas são esses. Gente escandalosa. Gente que não prega de fato Jesus, mas prega bobagem, cachorro que late e que só cria medo no coração das pessoas. Ministérios esses, então, que fazem com que Moisés se torne melhor do que Cristo. Eu já contei para vocês que eu tive um funcionário na época que eu tinha farmácia. Foram poucas as vezes eu tenho 39 anos. Assim, de verdade mesmo, apesar de eu sempre fui meio iracundo, sabe? Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Mas foram poucas as vezes em que eu realmente tive vontade de bater em alguém. E esse funcionário, ele um dia virou para mim, se dizia cristão, pregador, o cara era pregador. Eu fiquei, meu Deus, o que esse cara prega por aí, né? E ele falou para mim, não, Jesus é legal, mas Moisés fez mais coisa, né? Eu fiquei sem palavras. Porque ele pregava, ele prega, até hoje prega. Depois ele melhorou, eu não bati nele, nem mandei embora, mas nós tivemos assim longos meses, de bastante conversa, e ele melhorou muito mesmo, muito. Moisés então, nesses ministérios se tornam melhores do que Cristo. Moisés se torna o alvo a ser perseguido, a lei se torna o caminho da redenção, seja a própria lei judaica, quanto propostas legalistas de religião. Faça isso para Deus te dar aquilo, faça isso para acontecer isso. Eu falei para vocês que houve alguém que nos visitou e disse, eu não vou ficar nesta igreja porque eu quero ir para uma igreja em que o pregador pregue coisas que façam acontecer na minha vida, coisas mais rápidas. Eu falei, cara,
sei, então vai jogar no bicho, sei lá. Né? Se quer dinheiro rápido, não sei nem como é que é isso. A busca da lei como o caminho da redenção. E o Evangelho, nesses ministérios de cães, o Evangelho, na verdade, ele não se torna, ele não é apresentado como o poder de Deus de fato, que transforma aquele que crê, mas se torna um ponteiro de desempenho, onde as pessoas não fazem mais a menor ideia do que seja o Evangelho, e constroem as suas supostas vidas cristãs, a partir de desempenho, e vamos ver quem faz mais. Paulo chama de maus obreiros, ministros, líderes, que cada culto dessa turma é um tormento. Eu não sei quem aqui já teve coragem, ou já foi. Se foi e está aqui hoje, creio que está liberto. Não porque está aqui, mas porque não está lá. Mas eu já tentei assistir um culto na Igreja Universal do Reino de Deus, e meus irmãos, não dá. Aquilo é a antessala do inferno, e da pobreza também. E da pobreza, não dos líderes, mas dos... O povo ali também não é coitado, não. O povo que está indo atrás de prosperidade está seguindo os ídolos do seu próprio coração. Então não tem ninguém coitado, não tem ninguém sendo enganado. Fulano está sendo enganado, não. O cara quer dinheiro e tem um bruxo, que Paulo chama de cachorro, oferecendo dinheiro fácil, fazendo aí uma barganha com fé. Cultos de tormento, poços de doentes emocionais, né? Os futuros psicólogos aí, quem estiver estudando, vai ter bastante trabalho no futuro. Os psicólogos atuais também tem trabalho, e eu não sei se você vai concordar comigo, o quanto de crente doente, maluco, doido, tarado, não está no gibi, com aqueles roupões e tudo mais. Não está no gibi. Quem é da área aí da psicologia sabe o que eu estou falando. Gente que necessita constantemente de frenesi, sabe? De frenesi, de agitação, senão o culto não foi bom, senão Deus não estava lá. Esquecendo-se então, e são isso que esses maus obreiros acabam martelando no coração das pessoas, aliás, fazendo o oposto disso, né? Ao invés de ficar claro que cristianismo é uma religião de fé, acaba se criando uma ideia de que cristianismo é uma religião de sentimentos, e a gente já vive numa geração mimada, em que todo mundo só faz quando tem vontade, quando sente que... perdeu-se a noção de compromisso e seriedade. Não importa se você está sentindo bem ou não, se você tem que fazer certas coisas na vida, você tem que fazer. Eu me lembro agora quem foi que disse, se foi Luiz Felipe Pondé, algum desses aí, que disse o seguinte, que maturidade é a capacidade de você dar ordens para você mesmo e você obedecer. Maturidade é capaz de você determinar a agenda da sua vida e você cumprir essa agenda. Mas você junta isso com esses cães, e você tem então uma religião de sentimentalismo, onde você precisa cada vez mais, bota música alta, e bota raio laser, deixa gente cega, e fumaça, e aquela luz estrobofóbica, e daqui a pouco o coitado está tendo um ataque epilético ali, o nego está achando que é demônio, e a epilepsia. Irmãos, que loucura!
Que loucura esse negócio. Veja, não é que nós cristãos não devemos ter os nossos sentidos ou as nossas emoções manifestos no culto. Não é isso, nós não somos máquinas. O ponto é que o cristianismo é uma religião do que se acredita, do que se crê, e não do que se vê, ou do que se sente, mas do que se crê. Por isso, inclusive, eu falei que é humilhante, porque se fosse algo que você sente, ora, então é só, nós podemos chamar aí uns 2 ou 3 especialistas em programação neurolinguística, famosa PNL, quem é da área sabe o que é isso, chama um ou 2 especialistas de programação neurolinguística, ele faz aqui todo um arranjo, inclusive de púlpito, que você desde a entrada dali começa a ter uma experiência catártica, sabe? Você vem para cá, você tem uma catarse, você chora, o bom de você chorar num culto é que minimiza desenvolver câncer, sei lá, você bota para fora, né? Não somatiza, está tão angustiado que pronto, vai para um culto, começa a chorar, pronto, não vai ter mais câncer tão cedo, porque não vai somatizar, no máximo é isso, né? Não tem o câncer, mas vai para o inferno, perde a alma, porque não está sendo confrontado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai dizer que esses maus obreiros, cachorros, são pessoas que apresentam constantemente falsas doutrinas. Falsas doutrinas como, e ele vai se chamar então da falsa circuncisão. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Circuncisão, nós vimos já no texto de Gênesis, circuncisão foi uma prática que Deus adotou com Abraão para que todos que fossem entrar na família da fé, na família de Abraão, o povo de Deus, haveria então um corte, uma microcirurgia no membro masculino, na pele do membro masculino. E o apóstolo Paulo está dizendo então que essa turma que prega essas sandices, era uma turma que pregava uma falsa circuncisão. Declarava então que a pessoa tinha que se tornar, por exemplo, um judeu para ser salvo. Ou seja, pregavam Cristo, mas diziam que sem Moisés não haveria salvação. Então era um povo que eles não negavam, os judaizantes. Eles não negavam Cristo, tá? Eles não negavam Cristo. O problema é que era Cristo e mais alguma coisa. Sempre é Cristo e mais alguma coisa. E aqui, irmãos, percebam. Graças a Deus, eu estou tentando puxar pela memória, não lembro de eu ter tido nenhuma experiência aqui na plantação ainda, do que eu vou falar. Espero que eu não tenha, mas é a regra da casa, uma hora vai acontecer. Mas eu me lembro, quando eu pastoreava, que algumas pessoas não conseguiam diferenciar o que eu pregava, ou um outro pastor sério qualquer, né, pregava, para o que o Valdomiro pregava. A pessoa não conseguia ver a diferença, né? Apesar de que esse está na cara, tem outros irmãos que não está na cara. Nós temos que prestar atenção que não basta o sujeito falar Jesus, Cristo, não basta isso. O problema não é apenas o que se fala no púlpito, mas o problema é o que não estão falando. O cara pode falar de Jesus, do reino de Deus, do amor de Deus, da casa de Deus, da chegada de Jesus, o cara pode falar isso tudo, mas sem momento nenhum, ele olha para vocês e pela autoridade da palavra de Deus diz o seguinte: raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados, porque senão o que os aguarda é o tormento eterno. Se a pessoa não prega arrependimento de pecado, entendem? Não é só o que se fala, é o que não se fala. É o que não se fala. Então, esses falsos obreiros, o que eles diziam? Eles diziam, por exemplo, que o homem, para ser salvo,
o homem ele é salvo por imitar Jesus. Já viu isso? Tem um livro, né? Um livro antigo. Não, esse é um clássico. Nos seus passos. Meus irmãos, quem já leu esse livro? O pressuposto do livro é interessante, assim. Mas Jesus, a mensagem do Evangelho não anuncia um Jesus que nós temos que imitá-lo para sermos salvos. A mensagem do Evangelho é de que o homem é salvo por crer no que Cristo fez por nós e que nós não tínhamos condições de fazer. É fé, é crer. Num primeiro momento, Jesus não é alguém que nós temos que imitá-lo para podermos nos aproximar de Deus. Você não vai conseguir fazer isso porque você é um miserável pecador, assim como eu. Ora, se eu não consigo estar no padrão do Filho perfeito de Deus, o que me resta? Fé. Fé. Porque se Jesus Cristo é o cumprimento do que foi instituído por Deus no Antigo Testamento com os sacrifícios, Deus disse, faça os sacrifícios e tal, para que os pecados de vocês não sejam levados em conta. Se Jesus é esse cumprimento, ora, qual é a diferença de Jesus para os sacrifícios do Antigo Testamento? É que Jesus é o único sacrifício que ressuscitou. E se o sacrifício me representa, se o sacrifício me substitui, então sou eu. Então sou eu. Sou eu que estou morrendo ali na cruz. Só que eu fui substituído. E olha que glorioso. Eu ressuscitei. Logo, não morrerei para sempre, mas viverei para sempre. Como lemos aqui num dos refrões. Viverei para sempre. E Paulo continua então, então há uma falsa circuncisão, que é essa tentativa de juntar Jesus com práticas da lei, com obras e tudo mais. E ele vai falar então de uma circuncisão verdadeira. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quais são então as características dos que possuem a verdadeira circuncisão? Aqui então ele vai estar falando não de uma circuncisão física, como os religiosos da época queriam impor às pessoas, mas ele está falando de uma circuncisão, de uma cirurgia, de um talho espiritual no coração. No coração. Trata-se então de um corte espiritual. Aquele coração que era apenas uma carne esponjosa, aquilo é extirpado e é colocado então um novo coração a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Esse vai ser a verdadeira circuncisão. Trata-se então dessa percepção de que essa história do Cristo que me substitui e me leva aos braços de fato do Pai, essa história ela se torna algo extraordinário para você. Assim, o que você mais gosta de conversar com as pessoas, sabe? Já viu aquele flamenguista fanático? Conheço alguns. Tu senta com o cara e ele sabe tudo do time. E ele você percebe nele, tem gente, eu não tenho particularmente nenhum time, né? Inclusive eu brinco, eu nunca fui assistir um jogo oficial em nenhum tipo de estádio, né? Quem sabe o dia que alguém me levar, pode ser que, porque pessoas apaixonadas pelo time, por exemplo, são pessoas que falam daquilo com um amor, que você olha para ele e você fala assim, caramba, deve ser muito bom mesmo.
quem teve o coração circuncidado, tendo muito claro que ele estaria perdido se não fosse o sacrifício que Deus providenciou na cruz, ou seja, quem tem isso de maneira muito clara, ele tem paixão por isso, por essa história. Ele tem paixão por essa história. E vira e mexe, todos os caminhos acabam querendo ir para essa história de que eu estou perdoado. Alegrai-vos, vocês estão perdoados. Não permita que os pregadores cachorros tirem a alegria que Cristo dá, que o Evangelho dá. Quais são as características dessa verdadeira circuncisão? Primeiro, adoram a Deus no Espírito, de fato. E o que significa isso? Significa que no momento de adoração pública, o sujeito se percebe então, junto aos seus irmãos, todos, assim como você, miseráveis, mas que foram redimidos, comprados por preço. Eu comentava essa semana como que nós cristãos vivemos várias tensões na vida. Uma das tensões é o seguinte: a Bíblia afirma o tempo todo, o ser humano, por conta própria, é uma lástima, está perdido, miserável, pobre, cego e nu, está perdido. Nesse sentido, não temos valor algum, estamos perdidos. Mas qual é a tensão disso? E aqui vai a lei do mercado, né? Olha o capitalismo. Qualquer peça tem o seu valor definido pela quantia, pela espécie que está sendo oferecida. Deixa eu facilitar. Um pedestal desse aqui. Quanto vocês acham que é um pedestal desse? Um tripé desse? Oi? R$60. Na verdade, isso foi 30. Mas foi uma promoção espetacular que eu achei. Você deu valor para ele. Só que, vamos supor que eu tenho algo pessoal, era do meu tataravô. E você pergunta para mim, quanto é? E você já sabe que o valor de mercado é R$60. Eu falo para você, eu não vendo por menos de 4.000. Então qual é o valor disso? Eu defini o valor, e eu não vou vender abaixo desse valor. Entenderam? Sim? Qual é a tensão da vida cristã? O valor que foi pago para nos resgatar do império das trevas foi divino. Logo, foi decidido e definido qual é o seu valor. Não estou dizendo que você é Deus, tá? Eu estou dizendo que o sangue de Jesus, sobre aquele que está seguro, coberto por esse sangue, o sangue de Jesus te valorizou de maneira que você agora, mesmo cometendo pecado, é convidado a se assentar à mesa que o Pai preparou, uma festa, um banquete, e ele diz, senta e come comigo, porque agora você é como o filho que eu achei que estava morto, mas está aqui vivo. Entenderam a questão? Jesus Cristo definiu o nosso valor, e é uma tensão isso, é uma grande tensão isso.
Então aquele que adora Deus em espírito é esse que vive essa tensão, e ele sabe que isso é real, ao mesmo tempo ele sabe que é um pecador e que não merecia, não deveria estar em paz ou em contato com Deus, mas ao mesmo tempo também no Evangelho ele descobre que o preço que foi pago por ele rasgou toda a dívida que ele tinha para com Deus. Ele não deve mais nada. E diante disso, num culto, ele vê a excelência e o significado verdadeiro no ato de adorar um Deus que é belíssimo e amável. Você já pensou em Deus com essas categorias? O Senhor é belo. O Senhor é excelente. Eu estou cultuando um Deus que é excelente. Excelente. Alguém que se gloria em Cristo, que percebe então, a partir do Evangelho, que Deus Pai e Deus Filho são doces, são queridos, que Deus ele não está tramando nada contra mim, ele não está, esperando eu tropeçar num pecado, para após a minha queda, ele de repente aparecer e dizer: ah! Eu sabia. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. E se isso não é motivo de adorá-lo? Faz sentido então, irmãos, recitar poesias para alguém que te procurou para fazer as pazes. E esse alguém é Deus. Deus não é... Tem gente que fala, né? Deus... Creio muito em Deus. Aí tu pergunta, quem é Deus? É uma energia. Gente, energia é luz. É luz, né? Eletricidade. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. E sendo uma pessoa, é uma pessoa que tem intelecto. Se tem intelecto, tem sentimentos. Um ser pessoal que tem intelecto e sentimentos e que realmente se agrada quando percebe o seu filhinho que estava perdido no império das trevas, mas agora tem valor e brilho no sangue de Jesus, e esse filhinho agora olha para ele, mesmo tendo pecado, tem 2 minutos, de repente fala uma poesia para ele. Percebe como é que Deus é um ser muito mais próximo do que o nosso coração pecador quer acreditar? Faz sentido fazer uma poesia para Deus. Faz sentido cantar para Deus. Aqueles que foram circuncidados no coração têm um momento de culto público como a cereja da vida. São pessoas que passam de segunda a sábado não vendo o momento de estarem novamente uns com os outros diante desse Deus e diante da palavra dele. E uma terceira característica que ele diz sobre esse que tem o coração circuncidado é que não confia na carne. O que ele está falando aqui? O que ele quer dizer com confiar na carne? Quer dizer, não confia. Ele não está falando de pecados da carne. Ele está falando de que não confia em si próprio. Pessoas que redigem currículos espirituais. Não, eu falo 3 línguas: português, dos anjos, e sei lá, grego. Eu, no meu currículo, já levei 5 pessoas para Jesus. Olha que maravilha. Levei 5 para Jesus. Quando o pastor solicita alguma questão, eu sou sempre o primeiro a
prontificar. Né? Aí tu pergunta para o sujeito, mas por que você está fazendo isso? Não, para o pastor ver que eu sou alguém que cumpre o amor de Jesus. Sei lá o que esses doidos podem inventar. Né? A questão não é o ato em si, mas é o motivo. Por que está sendo feito aquilo? Por que está sendo feito aquilo? Então, pessoas que confiam na própria carne são pessoas que montaram um currículo religioso na esperança de que quando chegarem aos céus irão esfregar na cara do anjo, né? E dizer o seguinte: quem é você para perguntar quem sou eu? Manda Jesus vir aqui. Pessoas que confiam nas suas construções religiosas para chegar até Deus. O apóstolo Paulo, então, ele vai se colocar como um exemplo nisso. Nos capítulos anteriores, ele deu como exemplo Epafroditas e, se eu não me engano, foi Timóteo. Nos capítulos anteriores, sobre bons cristãos, sobre cristãos valorosos. E agora ele vai se colocar como exemplo, mas dizendo o seguinte: ele vai fazer uma análise de si próprio, diante de Deus e diante da igreja, de que se fosse por currículo, o currículo pessoal dele era imbatível. Tá? Vamos lá, a partir do verso 4 a 6. Vamos lá, vou resumir aqui, para a gente ganhar tempo. Então ele vai dizer, então, primeiro, que ele é cumpridor de tudo que a antiga aliança determinava. Ele é cumpridor de tudo. Ele estava dentro da antiga aliança, circuncidado, ao 8º dia, cumprindo a lei ali, né? Com 8 dias de nascido, circuncidado ao 8º dia. Um sujeito que era da linhagem certa, de Israel, sabe? Ele era da tribo do filho amado de Jacó, a tribo que permaneceu junto com Judá na fé, na divisão das tribos, do reinado, no Antigo Testamento. Para quem não sabe, o reino de Israel era um só. Depois que Salomão morreu, teve uma briga e se dividiu, o reino do sul, do norte, 10 tribos, 10 casas, eu vou falar na linguagem de quem viu Game of Thrones, 10 casas dos filhos de Jacó ficam no reino do sul, do norte, e no sul, Judá e Benjamim, os únicos que continuam fiéis ao Senhor e às ordens do Senhor em Jerusalém. Benjamim e Judá. Outra coisa, uma tribo, Benjamim, que assim como Judá, não passou por miscigenação, não misturou. Então, Paulo poderia dizer: eu sou da tribo de Benjamim, um judeu de sangue puro, não me misturei, sou da linhagem pura, do povo eleito em Abraão, sou um hebreu, nas minhas veias corre literalmente o sangue do pai Abraão. Quanto à lei, eu sou o melhor, eu sou fariseu, eu faço parte da seita mais severa do judaísmo. Quanto ao zelo, você quer saber quanto que eu sou zeloso? Meça o meu compromisso, então, a partir dos meus atos, porque eu era tão zeloso com a lei do Senhor, que antes da conversão olhava para os cristãos e entendia como uma seita que estava tentando deturpar a nossa religião, e eu os persegui. Sou zeloso. Quanto à percepção da justiça a partir da lei, Paulo dizendo: eu sou irrepreensível, ilibado, não tenho mancha ou mácula. Irmão, diante desse currículo de Paulo, como é que fica o seu currículo pessoal? Você consegue bater o de Paulo?
não havia um judaizante que estivesse em condições de competir com o apóstolo Paulo. Não tinha ninguém, não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém, ensinado por Gamaliel, grande mestre em Israel, grande mestre. Só que qual foi a sua decisão em relação ao seu currículo diante do próprio Cristo, a partir do verso 7? O que para mim era lucro, isso eu considerei como perda, por causa de Cristo. O que é o lucro aqui? Seria aquilo que poderia ser usado como artifício de justiça própria, né? Aquilo que eu poderia pegar e realmente esfregar na cara do anjo, ou na cara de qualquer religioso de Israel. É isso que ele está chamando aqui de lucro. Qualquer coisa que você possa tentar usar para justiça própria. O que na verdade acaba sendo uma espécie de narcótico espiritual. No português, claro, é maconha gospel. O que é a maconha gospel? Você vai para um ambiente de culto, um ambiente que irá tentar, e muitas vezes com sucesso, reforçar a paixão da sua vida, da vida humana. E qual é a paixão da vida humana? Irmãos, nós somos amantes de nós mesmos. O homem é amante do seu próprio coração. E quando não se prega arrependimento e fé em Cristo, você reforça o ego de gente que sem reforço já era capaz de passar por cima de outras. Reforçando, então, ainda passa dizendo que é em nome de Deus. E essa maconha espiritual, então, acalma a consciência e cria falsas esperanças de salvação. O lucro que Paulo está abandonando é a sua submissão à lei. O lucro, que para alguns é lucro, Paulo vai definir logo na sequência, que é refúgio, é lixo, mas que para alguns é lucro, sabe? É uma submissão cega ao pastor, submissão cega ao bispo, submissão cega ao padre, submissão cega à igreja. É criar uma espécie de vida que te leva a se parabenizar, porque você é alguém religiosamente ok. Paulo vai dizer então que diante de Cristo, todo esse histórico se tornou inútil. Inútil. Porque confiar nesse tipo de coisa para ser salvo é negar exclusivamente a obra de Cristo. É como estar diante da cruz de Jesus. Jesus está lá pendurado, talvez há poucos momentos de sua morte, e você que confia nas suas próprias obras religiosas, olhar para esse Jesus ensanguentado e perguntar para ele o seguinte: por que raios você se meteu nisso? Eu poderia ter resolvido sozinho. Como? Sei lá, cantando, rompendo em fé, cantando muito, cantando, fazendo as pessoas cair no chão, sei lá, e assim eu ganharia pontinhos com Deus. Os que consideram lucro o que o Paulo disse, que é perda, são aqueles que acrescentam a fé somente em Jesus. Ou seja, Paulo disse que é perda. Alguns vão dizer, não, isso não é perda, é lucro. Quem são esses? Eles juntam Jesus com amuletos, com patuais, com macumba gospel.
E Paulo então agora vai caminhar para o clímax do texto. Sim, deveras considero tudo como perda, verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Paulo dá uma ênfase então aqui. Sim, definitivamente eu considero tudo isso como perda. E quem está falando aqui é alguém que trabalhou duro. Antes da sua conversão, trabalhou duro no que lhe foi possível para ser aceito por Deus. É alguém que sofreu agonias, pedindo somente um punhado de amor de Deus. E ele percebe que todo o esforço e toda a dureza do seu trabalho, na verdade, é perda. Ele considera absolutamente tudo isso como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Logo então, em Cristo, Paulo encontrou tudo que ele nunca tinha encontrado na lei. Você já encontrou em Cristo tudo que você está buscando a vida inteira na igreja, ou num pastor, ou num líder espiritual? Você já está aprendendo a descansar somente em Cristo? Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de vocês, por que não, muitos de nós, e eu me incluo, irmãos, nós estamos num processo. Então assim, não fica desesperado não, mas é um processo. Entenda, eu não estou dizendo que a salvação é um processo. Eu estou dizendo que uma vez que você teve os olhos abertos, o coração transformado, e a carne e o mundo e o diabo, que eram correntes de ferro, que te prendiam a vida, foram quebrados por Jesus. Uma vez que isso aconteceu, você agora entrou num processo de aprender a enxergar, aprender a amar e aprender a viver. Mas você tem que ter consciência disso, né? Eu ia fazer uma inserção aqui de um texto de Gálatas, mas eu vou abrir um leque muito grande. Quando Paulo diz o seguinte, que Gálatas insensatos, vocês são insensatos, vocês estão abandonando o Evangelho, tentando construir a vida e a fé por rudimentos desse mundo, rudimentos da religião. Em Cristo, Paulo encontrou tudo que ele nunca tinha encontrado na lei ou na religião. Em Cristo, Paulo encontrou perdão. Em Cristo, Paulo encontrou o abraço do Pai, que o abraça mesmo ainda tendo pecado. Mas não tem mais. Mas tem. Mas para o Pai não tem. Porque está perdoado em Cristo. Cristo, então, abriu os olhos de Paulo e fez ele perceber que tudo que ele tinha construído até então era restolho, sabe? Refúgio, para nada servia. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que trata-se de excremento de animal. Excremento de animal. Patuais, fezes de animais, serve para nada, restolho, patuais, sal grosso, rosa ungida, subir monte para fazer barganha com Deus, cantar, no sentido de, sabe, cantar, irmãos, esses dias eu precisei usar o carro do meu pai algumas vezes, e estava sintonizado lá no rádio dele a estação Melodia. No primeiro dia que eu usei o carro, eu logo botei na JB, botei em outra rádio qualquer, Antena 1. No segundo dia eu acabei,
Vamos ver o que eles estão tocando aí. Meus irmãos, é cada pataquada. É música que não mistura lé com cré, que não faz o menor sentido com texto bíblico, com coisa nenhuma. E a gente que tem uma música lá que diz que cante, e a música foi toda dizendo que tem que cantar, louvar, sei lá. Eu devia ter ido atrás da música, pelo menos só para recitar aqui um trecho, que era um trecho absurdo. Mas eu falei, bom, foi uma música, né? Vamos ver as outras. Irmãos, é uma pior do que a outra. E músicas que, na verdade, conseguem culturalmente, né, artisticamente, definir a vergonha e a miséria que são os púlpitos cristãos hoje. É uma vergonha aquilo. É uma miséria, é opróbrio, sabe? É vergonhoso aquilo. E o pior é gente que conduz a vida. O sujeito não quer ler Bíblia, mas decora essas músicas todinha e quando precisa falar para alguém, recita a música. Que é restolho, é excremento. Porque tratam-se de músicas de cunho em colocar o homem no centro, sabe? O homem no centro. Restolho, excremento de animal. Irmãos, Paulo está dizendo, e a ideia é que qualquer tipo de serviço religioso que sirva para te justificar e te parecer ser melhor, não presta. Tem que ser abandonado. Para nada serve, no sentido de ser justificado, de ser aceito por Deus. Para nada serve práticas de oração, vigílias, esmolas, castidade. Sabe, sujeito que se acha muito crente porque é virgem. Não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Sabe? Casar virgem ou não. Não é esse o ponto. Eu não casei virgem. A Cláudia casou. Infelizmente, eu não casei virgem. A Cláudia casou virgem. Mas foi duro. Tem que carregar isso. E é tentar, então, criar uma aparência. Sabe, trabalhei a vida inteira para construir minha aparência e minha identidade a partir de mim mesmo. Paulo está dizendo, isso é fezes. O que você usa para te auto-justificar? O que você usa para dizer que Deus está mais contigo do que o outro? É tudo inútil. Se não for fé, somente fé, e em Cristo, somente em Cristo, é tudo inútil. Entenda o ponto. Não estou dizendo que você não tem que orar, não estou dizendo que você precisa conduzir a sua vida em castidade se você não é casado, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se fiar em que você teve uma vida corretinha, não serve para absolutamente nada. Nada. Honestidade. Sou aceito por Deus porque sou alguém honesto. Isso é inútil. Inútil. Abrir igreja. Conheço gente, e isso é mais comum do que que abre igreja numa tentativa realmente de ser aceito por Deus. Gente que estava à beira da morte, o Senhor preservou e falou, agora eu vou abrir igreja. Por quê? Porque, sei lá, se eu morresse eu podia perecer, mas se eu abrir uma igreja, quem sabe ele... É inútil. É inútil.
não falar palavrão. Sou muito santo, eu não falo palavrão. Você é educado. Parabéns aos seus pais, te ensinaram. Mas não falar palavrão não te justifica. Não serve para nada. Não beber bebida alcoólica. Estou falando isso é para chocar mesmo. E veja, o pastor então está dizendo que a gente tem que chapar, não é isso que eu estou falando não. Não é isso que eu estou falando não. Estou falando de pessoas que criam um gueto religioso com suas regras pessoais e que diz que se alguém não se enquadra nessas regras, é inferior a esse que cumpre essas regras. É lixo essas regras, são lixo essas regras. Para Deus, são lixo, se não for Jesus e a graça do Senhor sendo derramada sobre você pelo elemento fé. Tudo é refúgio, é lixo. Não tomar bebida alcoólica, não fumar maconha. Não, o cara ele é melhor do que o outro, por quê? Porque ele não se droga. E você vai para o céu por isso? Não, não vou, mas isso é uma ajuda, isso é lixo, não serve para nada. Ser bom filho, ser bom marido, ser boa esposa, ser um reformado ortodoxo, conhecedor e praticante da confissão de fé de Westminster, não serve para nada, gente. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, que não são agradáveis, que não são desejáveis, que não vão te tornar um cristão mais equilibrado, com uma família também equilibrada. Não estou dizendo que não são coisas que não devam ser buscadas. O que eu estou dizendo é, irmãos, no meio reformado é o que a gente mais ouve, vê, sabe? Gente que tem um discurso muito, muito, muito piedoso, mas você discordou de uma vírgula teológica, pronto, você é o Satanás. E ele é que sabe, e que por isso está mais perto de Deus. Entenda também que eu não estou falando, quem prega a heresia, segundo o apóstolo Paulo, é um cachorro, é um cão, é um péssimo obreiro, tem que ser rejeitado porque ele vai tirar a tua alegria, ele vai tirar a sua alegria. Nada disso tem o poder de te justificar e de te aproximar de Deus. Se isso é verdade, por que continuar confiando nisso? Nessas coisas? Não ir a um show de rock. Irmãos, até hoje eu sou excomungado por meia dúzia, porque eu fui no Rock em Rio. Fui, e não fui de novo porque eu não tinha dinheiro. Pessoas que realmente acham que são mais aceitáveis a Deus do que eu, porque elas não foram no Rock in Rio. Eu cunhei aqui umas 2 frases do pastor Antônio Carlos, comentando esse texto. Não ouse se aproximar do Deus Santo com seu lixo de boas obras. Deus só exige e aceita uma oferta, seu Filho, Jesus Cristo, e precisa ser uma oferta de fé, onde Ele é o seu cordeiro pessoal que te substitui, e aquilo que eu disse antes, como o teu substituto é a oferta que ressuscita, logo você irá ressuscitar, porque não estará mais em rebelião contra Deus, mas agora em paz. E novamente, pastor Antônio Carlos, que eu tenho uma porção de críticas às posições políticas dele, mas como pregador e teólogo, pastor,
é alguém que merece ser observado de perto. O presente do perdão oferecido por Cristo não pode ser recebido por mãos cheias de boas obras. Inclusive, essa é a metáfora da porta estreita. A porta larga e a porta estreita. Na porta larga, você pode entrar com toda a sua bagagem, só que tu vai para o inferno. Na porta estreita, ou você deixa tudo e vai de mãos vazias, ou você não entra. É Cristo. O presente do perdão oferecido por Cristo não pode ser recebido por mãos cheias de boas obras. Me lembrou aqui uma história do Spurgeon. Porque vira e mexe o Spurgeon, nas suas pregações, ele dizia assim: eu vou ao Senhor, não trago nada em minhas mãos, vou adiante ao Senhor sem nada, não trago nada em minhas mãos. Ele falava alguma coisa assim, e um dia uma irmã, saindo do culto, aqui pastor, um presente para o senhor, quando ele abriu uma luva. Porque o senhor sempre dizendo que não tem nada na mão, ela não entendeu. Deu uma luva, um par de luvas, né? Não trago nada em minhas mãos, porque a gente não tem nada para oferecer. Tem um teatro, uma peça teatral antiga, Mãos Vazias. Eu não me lembro bem, mas ele questionava você não ter nada na mão, né? Essa peça é heresia. É um grande excremento. Porque a Bíblia diz que a gente não tem que trazer nada. É chegar de mão vazia e dizer: nada trago, nada tenho a oferecer, a não ser a fé no meu único e suficiente substituto. E aí no verso 9, então, nós temos a conclusão do pensamento do apóstolo Paulo. O texto que vai apontar o fundamento da reforma. Verso 9, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Um dos textos que fundamentam esse ponto teológico da reforma protestante. Me lembro uma vez conversando com uma pessoa, e a pessoa falou: Alan, eu percebo que muita gente tem medo desse termo reforma, e reformados, reformadores e tal. Irmãos, a reforma foi apenas um movimento, um ato histórico, que trouxe para a luz e para o centro da vida, novamente a palavra de Deus e a maneira de ser salvo exclusivamente por Jesus. Foi isso, contrariando afirmações não bíblicas da Igreja Católica Romana. Foi isso. Não há por que ter medo disso. Muito pelo contrário, se doutrinas assim não te sacodem o coração e não fazem você querer sair de um culto como esse, querendo mudar a vida, meu amigo, eu não sei mais o que fazer para você mudar a sua vida. Porque, bom, de certa forma eu não posso fazer nada, é a palavra. Temos então um verso aqui que põe fim às penitências, põe fim ao purgatório, que põe fim à exclusividade de perdão dado pela igreja ou pelo sacerdote, põe fim à oração dos mortos. Temos um texto aqui que liberta a consciência humana de qualquer tipo de instituição religiosa. Temos um verso bíblico em que padres, pastores, bispos não possuem mais, a partir desse verso, poder de escravizar a mente de ninguém com exigências em troca de amor de Deus. A palavra do Senhor liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o próprio Jesus Cristo, e não as sandices que o presidente Bolsonaro fala, maluquices que ele fala com esse texto, e outras coisas. A verdade que liberta, a verdade que te liberta de pastor que quer controlar a tua vida. E veja,
Entenda uma coisa. Vocês sabem o que significa o termo padre? Pai. Sabiam disso? Padre é pai. Pai. O pastor é um padre. Eu falei que não ia falar isso de púlpito, né? Falei, o pessoal já acha a gente meio esquisito. Daqui a pouco vai dizer que a gente é católico. Mas nesse sentido, o pastor, ele é um padre, ele é um pai na fé. Ele é aquele que vai apacentar e conduzir os filhinhos que Jesus colocou sob a responsabilidade dele. Isso significa que, se houver questões na sua vida que tiverem pecado envolvido, eu vou me meter sim. Eu vou me meter sim. E se não houver arrependimento, você vai para o conselho. E se no conselho não houver arrependimento e você quiser continuar praticando pecado, você será excluído da igreja, para ver se na mão de Satanás sendo peneirado, tu se arrepende. No entanto, nenhum líder religioso tem autoridade para escravizar a consciência de vocês que não seja a partir ou somente o próprio Cristo, e toda a vida a partir do reino dele. É um texto então que nos dá motivo para não andar mais aterrorizado dentro de um sistema que exige coisas para que Deus te aceite. Irmãos, eu vou correr aqui e a gente ora para encerrar. Tá bom? Paulo vai dizer então, ser achado nele. Ser achado nele é estar nele, é viver nele, em Cristo. Cristo é a verdadeira religião, entendendo que o termo religião significa religar ou reconexão. Jesus é a verdadeira reconexão do que estava desconectado, a humanidade e Deus. Isso é ser achado nele, é estar em Cristo, então é abandonar qualquer ideia de justiça própria, pessoal. Ser achado nele é não ter nenhuma justiça própria, nem mesmo em atividades religiosas, sabe? Ser achado nele é usufruir da verdadeira justiça de Deus, que nos é doada mediante a exclusiva fé em Cristo. Ser achado em Jesus é usufruir, é se deleitar, é descansar na verdadeira justiça de Deus. Justiça que só é dada mediante fé, somente em Jesus. Quem está em Cristo, então, desfruta da justiça que é mediante a fé. A justiça que vem de Deus só vem pela fé, e nada mais. E veja, é uma justiça, Paulo vai colocar aqui, o tempo do verbo aqui é algo que é instantâneo. Você é considerado justo. A justiça de Deus, existe um termo teológico, ela é imputada, ela é colocada sobre você, ela é creditada, você recebe um crédito de Deus. Qual o crédito? Justo. Você não se torna justo em si. Agora eu, como ser, sou justo. Não. Você é declarado justo. É a ideia de você receber um diploma, escrito justo, embaixo, Jesus Cristo, Filho de Deus, com o sangue dele. E por que você vai entrar no céu? Porque você tem um diploma, porque você foi declarado justo, mesmo sendo pecador, mesmo ainda sendo tentado, mesmo ainda, infelizmente, caindo em determinadas tentações, mas você foi declarado justo e ninguém vai te tirar esse diploma, se é que você exerce fé, e somente fé, em Cristo, e somente Cristo. Então é ser considerado justo agora e para sempre, não um processo. É ser amado pelo Pai, como o Filho Santo é amado agora. Agora. Algumas aplicações a gente encerra. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para que Deus queira salvar você. Sabia disso? Já pensou nisso? Caraca, não tem nada que eu possa fazer para que Deus queira me salvar? Não, não tem. Absolutamente nada. As suas obras são trapos de sujeira para Deus.
Você é salvo por aquilo que Jesus entregou na cruz, realizou na cruz. Você é salvo exclusivamente pela confiança do que Jesus fez na cruz. Segundo, não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não existe nada. Disso se trata o conceito de amor eterno. O Senhor, antes da fundação do mundo, olhou para os seus eleitos, para o seu povo, e tomou uma decisão de amá-los incondicionalmente, a ponto de entregar o seu filho por eles e somente por eles. Por eles e somente por eles. Isso significa que o amor do Pai é eterno e perfeito. Se Deus te amar amanhã mais do que Ele te ama hoje, significa que o amor dele mudou, aumentou, não foi? Se aumentou, então não é Deus, porque Deus é imutável. O amor dele não muda. Ele não te ama mais amanhã ou menos porque você fez alguma coisa. E às vezes a gente esquece, né? Falando aqui, só pegando um gancho às vezes de perdão e a dificuldade que a gente tem de perdoar as pessoas. Uma pessoa faz alguma coisa com a gente tem uma certa dificuldade, e a pessoa diz, não, eu não vou fazer mais. Cara, não nos resta outra opção que se não acreditar, ele não vai fazer mais, e vamos para frente, né? Espero que não faça mesmo. E às vezes não faz mesmo, às vezes faz. Só que tu fala para Deus, eu não vou fazer mais, Deus sabe que tu vai fazer. E o amor dele não muda. Não porque ele aceita o teu pecado, mas porque você tem um diploma, justificado mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Um diploma. Suas obras são fruto do seu relacionamento com Deus, e não os meios para ter esse relacionamento. Ou seja, é por ter fé e confiança em Jesus que você age apresentando boas obras de justiça. Lembra-se de Tiago? A fé sem obras é morta. Tiago está contradizendo Paulo? Não. Tiago está dizendo o seguinte, que a fé no Senhor Jesus não se trata apenas de falar, mas também não significa que fazer vai te dar a fé. Significa que quem de fato teve o coração circuncidado espiritualmente, apresenta as boas obras de justiça, que Efésios vai dizer que foi preparada de antemão pelo Senhor, para que andássemos nelas. Nós somos salvos não pela força da nossa fé, mas pela força daquele em quem depositamos fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que você tenha uma fé raquítica, uma sementinha, mesmo que de vez em quando, sabe, não é uma fé robusta, não, você só precisa de acreditar no Senhor Jesus e tudo que envolve Ele, e é Ele que te salva, não é o tamanho da sua fé. Sim, oramos pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé, porque é possível ter uma fé raquítica, quebradiça, frágil, mas ainda assim, se é a fé que o Senhor concedeu para a tua salvação, é essa fé que vai ter que trabalhar com ela. E por fim, nada na vida é por mérito, nada é porque merecemos, tudo é pela graça de Deus. Sola fide, somente a fé, o único meio pelo qual a graça é recebida. Vamos ficar de pé. Castelo forte é o nosso Deus,
escudo e boa espada.